Bom dia, sexta-feira, dia 20 de maio de 2022. Sexta-feira lembra live do Centro Espírita Caminho da Luz, no bairro de Colégio, e do Grupo Espírita Amor e Luz de Maria Madalena, no bairro de Rocha Miranda. E nessa sexta vamos receber o Rai Rodrigues com o tema Dependências e o percurso para a autonomia. Então, o Rai vai estar falando para a gente sobre um pouco sobre dependência e como buscar a autonomia. E essa live terá transmissão da Web Rádio Fraternidade para todos esses parceiros, para a Web Rádio, para o Caminho da Luz, para o GEALM, para a TV Nova Luz, para a Rede Amigo Espírita, para a TV 7 e TV Secal. Então, agradecemos a Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. E mais uma vez refletindo com o Livro dos Espíritos, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, item esquecimento do passado. Pergunta 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa inferir de que gênero foi a existência anterior? Responde os espíritos superiores. Muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Lembramos sempre que a palavra empregada é punido, mas, na verdade, o sentido é testado, é dado nova oportunidade, é para que ele possa aprender. É sempre no sentido de aprendizado, porque o Pai é todo amor. Continua o Espírito. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem disso mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito são determinadas tanto pelo que respeita ao passado quanto pelo que toca ao futuro. Então, é um planejamento muito bem elaborado. Chegando ao termo que a providência lhe assinou a vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isso quando ele tem condições de maturidade. Isto é, escolhe o gênero de existência que acredita ser a mais próprio a lhe fornecer os meios de adiantar-se. E tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade, é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que, quando encarnado, decide fazer ou não fazer certas coisas, procedendo à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. E isso é para o bem dele, porque ele não tem maturidade para tomar ciência dessa informação e não se influenciar. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que em certas circunstâncias lhe podem mesmo ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores lá fazem espontaneamente, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. As existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que depende do modo por que o espírito se sairá da existência atual e das escolhas que ulteriormente faça. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se é certo que este não se lembra delas com precisão, não menos certo é que as circunstâncias de as ter conhecido na erraticidade e de haver desejado repará-las, o guia por intuição e lhe dá a ideia de resistir ao mal. Ideia que
é a voz da consciência, tendo a secundá-la os espíritos superiores que o assistem, se atende às boas inspirações que lhe dão. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual era o cunho predominante do seu caráter. Basta estudar-se a si mesmo e poderá julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas passadas e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos se as suportamos resignados e sem murmurar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofrem também nos pode esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna, o mal rico e o avarento pela miséria, o que foi cruel pelos outros, pelas crueldades que sofrerá, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado e etc. Então, a providência divina tem vários meios, várias possibilidades de colocar o espírito à prova para que ele possa verificar se ele aprendeu aquela lição e, em alguns casos, trazer as consequências dos seus atos para ele passar pela situação que ele provocou a outro em algum momento, para que ele aprenda com essa experiência e não cometa esses equívocos no futuro. E assim que o espírito vai evoluindo. E assim, mais uma vez, agradecemos a Deus e pedimos o amparo e a proteção para toda a humanidade. E agradecemos a todos por mais esta oportunidade e lembramos, não esqueça que toda sexta, às 19h50, live interativa do Centro Espírita Caminho da Luz e do GEALME. Toda sexta, às 19h50. E que possamos amanhã dar prosseguimento às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos.